Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso devocional. 30 dias no poder da palavra, estudando a palavra, o poder da palavra. Seja bem-vindo. Agora é hora de você parar, respira fundo, dá uma desacelerada. E se você está escutando isso, indo para o trabalho, fazendo as coisas, dá uma paradinha, respira fundo e repita comigo. Espírito Santo, vem falar comigo nessa manhã. Que o Espírito Santo possa vir falar conosco e estar com a gente durante todo este dia. Amém? Vamos iniciar. Nós estamos hoje começando 30 dias de devocional sobre a palavra e o seu poder, o poder da palavra. Isso está dividido em semanas. Essa é a primeira semana, que é a semana 1, que fala da origem da palavra. E hoje o nosso tema é Deus cria pela palavra. O nosso Deus, ele é um Deus criador, né? E ele cria todas as coisas pela palavra. Quando a gente começa a ler a Bíblia lá no princípio, a gente percebe que a terra estava sem forma, estava vazia, estava um caos. E no princípio, a primeira coisa que Deus foi fazer para começar a colocar ordem em tudo foi liberar uma palavra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Simples, não? Mas carregado de tanta profundidade. Disse Deus, haja luz. Haja luz. E houve luz. No meio do caos, no meio da bagunça, a gente começa a reparar que apenas uma palavra consegue modificar todas as coisas. Antes de qualquer coisa existir, Deus falou. A criação não começou com a ação, ela começou com a palavra. Percebe? Deus não saiu fazendo, ele falou. Deus não saiu se exercitando, saiu fazendo uma coisa ou outra. Ele falou. Haja luz. Separem as coisas, que haja os luminares nos céus. Ele falou. Então, o que a gente aprende com Deus? Que antes de qualquer coisa acontecerem em nossa vida, antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer coisa mudar, uma palavra precisa ser liberada. Porque esse princípio revela algo profundo. A palavra não apenas descreve a realidade, ela estabelece uma realidade. Foi isso que aconteceu no princípio. Ela não está descrevendo o que está acontecendo, não é uma narrativa. Ela está se tornando uma realidade. Ela está trazendo um decreto, ela está estabelecendo algo. Onde não havia luz, passou a ter luz. Então, o caos se organiza quando Deus fala. A luz surge porque a voz do Criador libera a ordem onde havia escuridão, onde havia vazio. Assim também, dentro da gente, acontece dessa forma. Muitas áreas da nossa vida estão por anos vivendo em confusão, medo, conflito, porque estão sendo governadas por palavras erradas. Início da depressão, às vezes você não consegue mudar de cargo no trabalho, tantas coisas, você se submete a um relacionamento doente. Por quê? Porque você vive embaixo de palavras aonde elas têm governado a sua vida, elas têm estabelecido sobre a sua vida. Palavras de medo, palavras de culpa, de desânimo, palavras de rótulos,
palavras de que você não presta, de que não vai dar certo, palavras e parece tão repetitivo, mas é tanta verdade, porque se você parar para analisar, você tem vivido embaixo e acreditado nessas palavras. Mas eu te digo uma coisa, nessa manhã, Deus separou para te dizer algo lindo e maravilhoso. Que Ele não te chamou para caminhar dentro dessas palavras. Ele não te chamou, Ele não me chamou para vivermos governados por essas palavras. De medo, de culpa, de seja lá o que for que tem atrasado e paralisado a sua vida. Quando a palavra de Deus encontra espaço no nosso coração, algo começa a se realinhar. Então, sabe o que a gente está precisando saber? O que a gente está precisando ver, ler, é o que Deus diz a meu respeito. O que Deus fala sobre mim? Quais são as palavras do Senhor liberadas para mim? Porque assim como há esses decretos de maldição, assim como essas palavras que têm governado a minha vida, existe também sobre a minha e sobre a sua vida decretos e palavras de bênção para governarem as nossas vidas. Então vamos caminhar hoje e escolher a viver nesse decreto de bênção, essas palavras. O que está sem forma e sem sentido na sua vida começará a ter sentido quando você começar a olhar para essas palavras que Deus diz sobre você. O que estava escuro começa a ser iluminado. O que estava ferido começa a ser tocado pela verdade. Hoje, esse devocional começa te lembrando algo especial. A palavra que criou todas as coisas continua tendo poder para criar. Não sei como está o seu interior hoje. Às vezes você está iniciando esse ano sem esperança, sem expectativa, vivendo embaixo de palavras antigas. Mas para o seu emocional ser restabelecido, o seu corpo precisa, para o seu corpo conseguir tomar ação, porque às vezes você se pergunta, Carol, mas eu quero dentro de mim, mas na hora da ação eu não consigo. É porque essas palavras têm enraizado dentro da sua alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando essas palavras começarem a perder dentro de você, algo começa a acontecer. E aí eu vou te chamar hoje para uma reflexão durante o decorrer do seu dia, que você venha refletir. Refletir sobre o quê? Quais palavras têm dominado a minha vida? Quais palavras têm guiado a minha vida? Em quais frases eu tenho acreditado? Peço o Espírito Santo para revelar a você sobre quais palavras você tem caminhado. Sobre quais decretos você tem caminhado. Peça para o Pai revelar a você. E a outra coisa que eu quero que você pergunte ao Espírito Santo é: quais são as palavras que você tem sobre mim? O que você tem a dizer sobre mim? Ele vai dizer para você, filha amada. Ele vai dizer para você, você é amado. Ele vai dizer para você, não desista, não temas. Eu faço do fraco forte. Então, se você está se sentindo fraco, Ele é um Deus que te faz forte. Entenda, precisamos tirar essas palavras que estão enraizadas em nós para viver a luz, viver o novo, viver a palavra de Deus, viver aquilo que Deus falou para nós antes da criação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus já havia nos escrito no livro da vida. Então, quando Ele escreveu você, Ele escreveu todas as palavras de bênção. Então, fique com essa palavra no seu coração.
Vou te convidar agora. Feche os seus olhos, se você puder. Vamos orar comigo. Declare junto comigo, tá bom? Vamos orar assim. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa manhã, por esse dia que inicia. Senhor, obrigado pelo poder criador da Tua palavra. Senhor, toma o meu coração em Tuas mãos. Toma meus lábios em Tuas mãos. Senhor, que o meu coração, naquilo que está sem forma, naquilo que está vazio, as palavras, os decretos que não provêm de Ti, que o Senhor possa mostrar, ó Pai. Senhor, e destruir cada um deles. Senhor, que eu possa ver e enxergar as palavras que o Senhor tem sobre mim, o quem o Senhor diz que eu sou, que essas possam ser as palavras enraizadas no meu ser. Guarda, Senhor, os meus lábios, para que eu não fale palavras tuas. Livra-me, Senhor, de todo mal. Guarda o meu coração e aquece com o fogo da Tua presença. Seja comigo, Pai, durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou Carolina Aragão, psicanalista, terapeuta integrativa, onde trabalho com a abordagem Integra Ser, onde nós trabalhamos e entendemos que nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta tratar só o corpo, só a alma, só o espírito, nós precisamos juntar tudinho e cuidar. Se você quiser conhecer mais sobre a minha abordagem, é só me chamar no WhatsApp ou deixar mensagem. Você que tem um pedido de oração, estarei orando por você. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração ou deixe aí no nosso grupo do WhatsApp. Tenha um dia mais do que abençoado. Você é uma fonte de bênção.